Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje o nosso assunto é os limites e as fronteiras. Observando o planeta Terra, no mapa abaixo, percebemos que os continentes possuem vários países. Cada país possui seu território nacional, ou seja, os espaços onde vive determinado povo. Para a geografia, território é um espaço geográfico com seus limites definidos, natural ou artificialmente. Natural pela natureza e artificialmente criado pelo homem. A linha que separa esses territórios chama-se limite. Aí no planeta a gente pode ver a divisãozinha, Cada continente com seus limites entre os outros, no seu território, que podem ser definidos pelos limites naturais ou artificiais. Como vimos, podemos encontrar limites naturais, quando eles são determinados por elementos naturais de uma paisagem, como rios, montanhas, etc. Ou artificiais, quando são determinados por elementos construídos pelos seres humanos, tais como linhas geográficas, linhas imaginárias, que são mostradas bem nos mapas, os trópicos de Câncer, a linha do Equador, o trópico de Capricórnio e estradas e placas. Na primeira imagem a gente traz para vocês a representação de um limite natural, que é um rio que faz esse limite, divide Paraguai, Brasil e Argentina. E a segunda imagem trazemos para vocês, um limite artificial que divide dois países, tá certo? Essa placa aí, se eu não me engano, é Portugal e Espanha, tá certo? Veja no mapa abaixo os limites do estado de Pernambuco. Observe aí, ó, a divisão. Essas linhazinhas são os limites entre cada município, do estado de Pernambuco, cada cidade. Ó. Tem Recife, Olinda, Abreu e Lima, mais pro lado de cá, e depois vem os outros dividindo os outros estados. E o estado de Pernambuco, ó, ele faz limite com outros estados, Não vamos mostrar o limite só dentro do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco faz limite com outros estados, que é Paraíba, ó, Ceará, Piauí, Bahia e Alagoas, ok? No Brasil, a rigor, dizemos que limite no nosso país, Aí nós temos as definições estabelecidas para limite estabelecido entre os municípios. Divisa é determinada entre os 26 estados e o Distrito Federal. E fronteira é determinada entre os países, ou seja, o Brasil e os outros países da América do Sul, que ele faz fronteira, tá certo? Aí a primeira imagem a gente traz os limites do município de Campo Alegre e Joinville, que são duas cidades que ficam próximas dos municípios. Trazemos também para vocês a divisa, que é entre os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou seja, divisa entre estados, limite entre os municípios. E fronteira, aqui, ó, a última imagem, trazemos a fronteira entre Brasil e Argentina, ok? Lembra disso. No nosso país, no Brasil, limite estabelece entre os municípios, divisa entre os estados e o Distrito Federal e fronteira, que é entre os países, que é o Brasil e os países que ele faz fronteira na América do Sul. Na maioria das vezes, as fronteiras políticas são determinadas por meio de acordo entre países envolvidos, porém, nem sempre são estabelecidas de maneira pacífica. As fronteiras existem, para que seja possível identificar onde se inicia e onde se termina um país, evitando, por exemplo, que um exerça domínio sobre o outro e acabe gerando conflitos políticos ou até mesmo guerras, ou seja, são estabelecidas entre acordos, essa parte de terra fica para tal país, essa parte de terra fica para tal país, porque assim acaba evitando algum conflito, por posse de terra, que isso antigamente acontecia bastante. Alguns países, exigem dos seus visitantes um documento de identificação ou uma autorização, emitida pelo consulado, chamado de visto. São eles, as pessoas que não podem passar no aeroporto e
Sem esses documentos, né, as pessoas não podem passar no aeroporto e são enviadas de volta ao seu país de origem. Dizemos que elas são deportadas, tá? Que elas não chegam aí nesse país, do aeroporto mesmo, elas já voltam. Aí nessa imagem a gente traz para vocês, né, um passaporte carimbado com vários vistos, né? Que a pessoa teve autorização para entrar em países que precisam dessa identificação e dessa autorização para entrar nele. Estados Unidos, por exemplo, é um dos países que precisa de visto. Alguns países, porém, não exigem visto ou autorização. Alguns países aqui da América do Sul, já que está aqui, né? O Brasil também é da América do Sul. A Argentina não precisa, tá certo? De autorização prévia para a entrada de pessoas estrangeiras. Determinados acordos, né, firmados entre os países amenizam a exigência de visto e de permanência e permitem a circulação das pessoas, como a União Europeia e o Mercado Comum do Sul. Os países que fazem parte da União Europeia e do Mercado Comum do Sul não precisam de visto para um estrangeiro, né, entrar no outro país. Mesmo assim, ocorrem incidentes diplomáticos entre países, tais como os registrados nos aeroportos da Europa, onde é comum o impedimento de entrada de inúmeros brasileiros que são deportados de volta para o Brasil. Ocorre algum incidente e tal, e mesmo com essa questão de não precisar de visto, né, de autorização prévia, algumas pessoas são deportadas de volta para o seu país de origem. Algumas pessoas concordam e outros discordam, né, da livre abertura das fronteiras em alguns países. Tem essa discussão também de que não seria necessário visto, que a pessoa pode ir e voltar para qualquer país, tá? As que concordam afirmam que isso facilita o intercâmbio cultural e amplia as possibilidades da economia do país envolvido. Já que discordam, né, afirmam que isso facilita o tráfico de drogas e de armas, por exemplo. Ou seja, quem diz que não precisa de visto, tem essa questão de diz que facilita o intercâmbio de culturas, né? A possibilidade da economia do país envolvida aumentar, por causa que aumenta o número de pessoas que vão para esse país, porque não há necessidade de visto. Já que acham que o visto é importante existir, né? Afirma que isso evita a questão do tráfico, né, de drogas e de armas entre os países. São exemplos, né? Podem ter mais questões aí. As fronteiras do Brasil. O Brasil faz fronteira com a maioria dos países da América do Sul. Ele só não faz fronteira com dois países, que é Equador e Chile. Pode observar aí no mapa, ó, a parte do Chile não está coladinha no Brasil, nem a do Equador. Os outros estão Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Todos os outros fazem, menos Chile e Equador, ok? Pela imagem, né, que a gente viu anteriormente no mapa, percebemos que o Brasil apresenta fronteira terrestre, né, porque ele faz fronteira com o Oceano Atlântico, mas está falando da fronteira terrestre, com 9 países da América do Sul: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, totalizando extensão fronteiriça, né, uma extensão de fronteira de 16.886 quilômetros. Assim, com exceção, né, de Chile e Equador, como nós já falamos, todos os países da América do Sul fazem fronteira com o Brasil. Só quem não faz fronteira é Chile e Equador. Nos mapas, as fronteiras, os limites e as divisas são naturais ou artificiais, são representados por linhas quando eles são desenhados no mapa. No primeiro mapa aí, né, que mostramos o mapa do Brasil no total, mostramos aí as linhas, né, que dividem a divisa entre os estados, tá certo? Olha aí, ó, essas linhazinhas são as divisas do estado, pode ser natural ou artificial. E no segundo mapa, né, essas linhas azuis, olha, representam o quê? Os rios da região norte, que fazem essa divisão, né, entre alguns estados, entre as cidades e os municípios que estão naqueles estados. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que são limites e fronteiras, que no Brasil, né, limites estabelecem as
divisões entre os municípios, divisas estabelecem as divisões entre os estados e o Distrito Federal, e fronteira fazem estabelecem, né, essa divisão, né, entre o Brasil e os outros países, entre os países, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, pessoal, de conhecer um pouco sobre os limites e as fronteiras naturais, artificiais, que elas podem ser naturais ou artificiais. Um beijo e até a próxima aula de geografia.